Olá, boa noite a todos. Boa noite a todos. Vamos se colocar de pé, vamos falar com Deus, vamos pedir para Ele conduzir esse trabalho, conduzir nossas vidas, abrir a nossa mente para essa mensagem poderosa que Ele reservou para nós. Vamos falar com Deus. Pai amado, Pai querido, entramos na Sua presença nesse momento. Meu Deus, queremos agradecer, meu Pai, a oportunidade. Senhor, é um dia especial hoje. É um dia, meu Deus, que o Senhor escolheu para cada um de nós, para falar do Teu poder, para falar da Tua graça, do Teu favor. Meu Deus, é um presente, isso é um presente. A oportunidade que temos hoje, agora, nesse momento, é uma oportunidade que muitos gostariam de ter, meu Deus, mas o querer não é poder. Meu Deus, nós precisamos crer para vivenciar. Não há obras, meu Pai, sem verdadeiramente os frutos. E que os frutos que sairá desse trabalho, meu Pai, sejam os maiores das nossas vidas até então. Nós cremos, meu Deus, que o Senhor tem preparado para nós é muito grande. A seara é grande, meu Deus. E o Senhor diz, muitos são chamados, porque muitos sabiam e sabem desse culto. Muitos, meu Deus, estavam, Senhor, se preparando para Ele. Outros, meu Pai, não dão importância, porque já na vida deles é assim. O que é importante se torna pequeno e o que não é importante se torna grande. Mas o que vamos viver aqui, meu Deus, é algo estrondoso, poderoso, magnífico e perfeito, meu Deus. Porque a Tua vontade é perfeita. E nós sabemos que nós viveremos o extraordinário no Senhor. Conduza essa reunião. Direcione. Arranca todos os tampões dos ouvidos, arranca as mordaças, arranca as escamas dos olhos, e que possamos, meu Deus, viver algo especial, algo para nós, porque o Senhor tem reservado algo grande para nós. Muito obrigado. Nós te amamos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Pode sentar, por gentileza. Estou vendo carinha nova aqui. Que bênção. Abra sua Bíblia no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 7 a 8. Porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Portanto, aquele que rejeita essas coisas não está rejeitando o homem, mas a Deus, que lhes dá o seu Espírito Santo. É tão forte esse versículo, gente, porque é o que nos mostra o trabalho de sábado, que nós vivenciamos aquele trabalho extraordinário. A gente estava ali no fundo agora, né, amor? E Sim. As pessoas, os jovens estavam ali conosco, né? E cada um dando o seu testemunho, cada um falando o que viveu, aquilo que aprendeu, aquilo que não sabia, aquilo que os pais deixaram de falar, aquilo que os pais falaram, mas de uma forma errada. Tudo acontecendo, né? Sim, foi muito impactante. Chega mais perto. Foi muito impactante para alguns, né? E o que mexeu, né? E foi muito interessante e importante ouvir, né? Muito importante. Foi muito Me importante. edificou muito. Edificou A todos nós. edificou bastante. E esse é interessante que o que nós fizemos aqui é algo para ensinar a todos a entenderem que a maioria dos piores testemunhos que estavam sendo falados era de pastores à frente das nossas igrejas, mostrando que tudo é possível àquele que crê. Deus faz grande e forte qualquer pessoa. E aqui é muito sério, porque aquele que rejeita essas coisas não está rejeitando a nossa mensagem, o culto que foi realizado, mas está rejeitando o próprio Deus. Está rejeitando o próprio Deus.
E é interessante que isso deixa muitas pessoas desconfortáveis, porque a gente está falando de muitos ídolos. Ídolos que estão sendo colocados nos altares dos corações. Como a bispa ainda falou, se fosse um ídolo que a gente tem como estourar com um porrete, com um martelo, ótimo, perfeito. Mas como você vai estourar um ídolo que está dentro de você? Temos a graça para rejeitar e alterar toda a nossa natureza. Eu quero que você preste atenção que Paulo falou aqui em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 1. Presta muita atenção no que Paulo disse. Irmãos, eu quero que vocês lembrem do que aconteceu com os nossos antepassados que seguiram a Moisés. Vocês estão lembrando? Vocês lembram um pouquinho ali do Velho Testamento, daquele povo que saiu do Egito? Lembrem o que aconteceu com os antepassados. Todos foram protegidos pela nuvem e passaram pelo Mar Vermelho. Como seguidores de Moisés, eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram da mesma comida espiritual. E beberam da mesma bebida espiritual também. Comeram e beberam, vocês estão ouvindo? Pois bebiam daquela rocha espiritual que ia com eles. A rocha, repita comigo, era Cristo. Mas Deus não ficou contente com a maioria deles. E por isso eles morreram e os seus corpos ficaram espalhados no deserto. Tudo isso aconteceu a fim de que nós nos servir de exemplo. É tão interessante quando você entende isso, que você não precisa viver. Você não precisa estar na pele do mentiroso para saber que a mentira é do diabo, você se torna filho. Você não precisa viver uma dependência de imagem. Você não precisa viver buscando a aprovação das pessoas. Buscando a aprovação, amor. É tão impressionante que as pessoas querem viver para ver se é verdade mesmo. Está aqui, ó, tudo isso a fim de nos servir como exemplo para nós não querermos coisas más como eles quiseram. Nem adorarmos ídolos, como alguns deles adoraram. Como dizem as Escrituras Sagradas, o povo sentou-se para comer e beber e se levantou para se divertir. Não devemos cometer, repita comigo, imoralidade sexual, como algum deles fizeram. E porque eles fizeram isso, repita comigo, 23 mil deles caíram mortos num dia só. Até agora, você ouviu muita coisa ali. Mas quando falou da imoralidade sexual, 23 mil caíram mortos num só dia. A imoralidade sexual é algo que Deus, ele bate muito. E nós batemos muito nisso. Porque isso é pura verdade. Você não está se destruindo somente as pessoas que estão ao seu redor, você se destrói com isso. A imoralidade sexual, ela leva à morte. 9. Não devemos pôr à prova a paciência de Cristo. Nós não devemos pôr à prova a paciência de Cristo como alguns deles fizeram. Quanto tempo você sabe que está errado isso? Hein, jovem? Você pai, você mãe, você avô, tio, não sei quem está me assistindo. Mas quanto tempo você sabia disso que seu filho estava fazendo? E você, jovem, sabia que isso era errado? Você, casal que ainda não formalizou, não botou aliancinha no dedo, não casou, não passou, não lavrou. Até quando você vai testar a paciência de Cristo? Como algum deles fizeram, e por isso foram mortos pelas cobras. Vocês não devem se queixar como fizeram algum deles. E por isso foram destruídos pelo anjo da morte.
Tudo isso aconteceu com os nossos antepassados a fim de servir de exemplo para os outros. E aquelas coisas foram escritas a fim de servirem de aviso, de exemplo, de aviso para, repita comigo, nós. Pois estamos vivendo no fim dos tempos. Já chegada a hora, os dias são maus, aproveita todas as oportunidades, jovens. Portanto, aquele que pensa que está de pé, é melhor ter cuidado para não cair. É tão forte isso, porque a gente vê isso acontecendo muito, né? Jovens acreditando que nada vai acontecer. Meu pai me sustenta, né? Minha mãe me sustenta. Não acontece, não vai acontecer nada comigo. E aí que acontece o quê? Estoura na escola, estoura na rua, aparece uma doença, coisas vão acontecendo, o celular quebra, coisas acontecem, a humilhação vem, coisas que acontecem com o pai. A brecha foi aberta. Os pais podem até estar em Cristo, mas se o filho não está, pelo menos não está sendo colocado, ensinado, direcionado a isso, a brecha está lá. Está aberto, né, amor? Sim, tem muitos pais que não se colocam na brecha, que não fecham a brecha. Pelo contrário, tem pais que infelizmente estão abrindo as brechas. Então, se o pai e a mãe não se colocam na brecha e não fecha isso, muitas vezes os jovens eles não vão ter essa força de fechar. Isso. Né? E essa graça, ela está criando um hábito para algumas pessoas. Que eu sei que não estou vivendo como deveria, mas eu tenho a graça de Deus. Eu sei que eu não estou me guardando, mas eu tenho a graça de Deus. Eu sei que eu não estou fazendo, mas eu tenho a graça de Deus e não é isso que nós estamos aprendendo todos os dias. A graça é o poder de Deus que nos dá capacidade para viver uma vida, uma verdade do que Deus nos exige. Vamos lembrar de sábado. Tantos testemunhos. Os testemunhos, como a gente pega ali o testemunho do pastor Leonel, né? Testemunho da pastora. O nosso testemunho. Quantos testemunhos nós vimos aqui? É tão interessante que eu tenho certeza que você que assistiu, você aprendeu muita coisa. Você se viu em muitos lugares ali. Em histórias, né? Muitas histórias. É interessante que, eu estava até comentando com a bispa, que às vezes você não entende que sempre vai chegar num ponto da sua vida que você vai viver um isolamento. Você pode viver um isolamento dos seus amigos, colocando como você o crentinzinho, você é o cristãozinho, você é o cara que não gosta de beber, não gosta de fumar, te excluindo de algo. Por quê? Porque você é convicto na fé. Ou você pode viver sem rejeição para o mundo, mas acabar, como a pastora Tainá falou, de ficar no banheiro com uma bucha se esfregando, tentando tirar toda essa impureza, essas situações que ela viveu. O isolamento acontece. Você se isola de Deus, mas do mundo não. Ou você se isola do mundo, mas de Deus não. Você tem que saber qual isolamento você quer viver. A Bíblia está querendo dizer que você é isolado? Para muitos, Cristo não era exemplo de nada. Tanto que quando ele falou na pregação dele, muitos falaram, aquele não é o filho de José, não é o filho da Maria, as irmãs dele não estão entre nós aqui, desmerecendo, e Jesus ainda conclui, ele não conseguiu realizar tantos milagres naquela terra. Por quê? Porque o povo não creu. E a gente sabe que a gente perdeu a ignorância, a inocência de muitas coisas. Muitos jovens que estavam fazendo muita coisa no sábado parou de fazer, creio eu. Muita coisa que você era inocente, você não é mais. Muita coisa que você era ignorante, agora você não é mais também. É ou não é? E isso será cobrado, porque agora, na verdade, o trabalho que foi realizado no sábado é assim,
tirou todas as dúvidas e preencheu, curou. Sim, né? E não só jovens, viu? Casais também. Casais tiveram experiências assim incríveis, né? De voltar no passado, quebrar alianças antigas e se restaurar em Deus. E foi maravilhoso. Sim, mesmo. sim. Hoje a gente sabe as vantagens e as desvantagens. Hoje você sabe as vantagens da dor, as vantagens do alívio. A vantagem da alegria e a vantagem da tristeza. A vantagem da vitória ou a vantagem da derrota. Sabe a vantagem das bênçãos e as vantagens da maldição também? E olha o que Pedro nos diz aqui, ó, em 1 Pedro capítulo 1, versículo 14. Sejam obedientes a Deus e não deixem que a vida de vocês seja dominado por aqueles desejos que vocês tinham quando ainda eram ignorantes. Eu vou ler de novo. Presta atenção. Sejam obedientes a Deus. E não deixem que a vida de vocês sejam dominadas novamente por aqueles desejos que vocês tinham quando ainda eram ignorantes. Vão ser obedientes ou não? Vão obedecer ou não? Está aqui, ó. Agora sejam obedientes. Você já ouviu tudo que você tinha para ouvir. Você já viu testemunhos, você ouviu mensagem, você ouviu pessoas que era impossível viver uma vida diferente e estão vivendo. Pessoas que se guardaram também e conseguiram. O próprio pastor Vitor aqui estava falando. Nos últimos 10 dias o negócio pegou. Ligou a luz vermelha. Agora acendeu a luz vermelha. Acendeu a luz vermelha. E ó, pernas para que te quero. Cada um foi para um lado. Ele sabia a importância da santidade. Agora, a gente ouviu muita coisa. A gente sabe de muita coisa. A gente pode ensinar muitas pessoas agora. Exatamente. Agora, sejam obedientes. Sejam obedientes a Deus e não do que nós estamos falando, do que está na palavra. E não sejam mais dominadas pelo aquele desejo da vontade de mentir, vontade de roubar, imoralidade, sexo, pornografia, é ou não é? Masturbação. Aqueles vocês tinham quando ainda eram ignorantes. Ou seja, a mensagem de Deus é: não diga que você não é inocente a partir de sábado. Acabou essa história. Ai, Senhor, desculpa, eu não sabia. Você sabe, agora, eu ensinei, eu dei exemplos. Teu nome já foi escrito lá pelo anjo. Já está escrito, participou do culto. Acabou. Exatamente. 15. Pelo contrário, sejam santos. Sabe por que isso aqui? Ele está falando isso. Sejam santos. Não está talvez você seria feito. Não, talvez deveria ser santos. Sejam santos. Deus não nos dá um comando no Novo Testamento sem nos dar o poder para cumprir. Sejam santos porque você tem graça para isso. Fala comigo, eu tenho graça para isso. Eu tenho graça para isso. Sejam santos em tudo, não é ali ou aqui, eu não vou honrar só o Pai, eu não vou mentir, eu não vou parar de roubar. Não, sejam santos em tudo o que fizerem. É faculdade? Sejam santos. É no seu trabalho, é no emprego, é naquele momento que só está você no quarto, ninguém está vendo. Sejam santos. Santidade na mente, e no nos coração. Olhos, no coração. Isso mesmo. Santidade. Isso mesmo. Assim como Deus que os chamou, você foi chamado, senão você poderia ser um dos surdos aí. Você foi chamado, escolhido. O teu nome estava lá, o Espírito Santo foi e conduziu você para essa mensagem. Assim como Deus o chamou, é santo, 16. Porque as Escrituras Sagradas dizem, sejam santos porque eu sou santo. Nós podemos ser santos porque aqui Deus nos mostra, é possível isso. É possível isso, amor? É, muito possível. A gente vê que para muitas coisas parecia impossível. Para mim eu achei que era impossível muita coisa. Olha, eu falei no treinamento de líderes na semana passada, na quinta-feira. Ainda eu estava falando com o pessoal. Eu tinha um mercado aberto.
Eu tinha todos os produtos disponíveis. A bispa me falou de todas as maravilhas, de todos os gostos, de cada sabor, de cada produto, de cada virtude, de cada dom, talento que Deus deu. Mas eu preferi ir lá aonde o lixo está. E procurar no lixo aquilo que Deus falou. Não está lá. O plano que eu tinha para você não é esse. O lixo não faz parte do vencedor e do vitorioso. Isso faz parte do fraco. Aquele que quer comer migalhas e não a fatia do pão. É tão interessante que nós devemos ser santos em tudo. Isso está aqui, ó. Lembra o que eu falei? Acabei de falar que Deus não nos dá um comando no Novo Testamento sem Ele dar a capacidade, o poder para a gente realizar. Eu posso garantir para você, 100%, vamos dizer 100%, 99,9% dos crentes que ouviram, estão vivendo essa situação da imoralidade sexual e não gostariam de estar aí. Não gostariam de ser escravos, porque isso é uma escravidão. Eu posso garantir que quase, praticamente 100% não gostaria de passar o que está passando, se sujando, se festejando junto com a comida dos porcos. A maioria já ouviu sobre a natureza de Cristo, mas ainda o pecado tem domínio sobre eles. E é interessante que a palavra santos, santo vem da palavra grega hakios, que quer dizer separado, santificado, consagrado, puro, moralmente inculpável. E a santidade, vamos entender uma coisa, que às vezes você confunde, eu vejo que algumas pessoas ainda confundem, que a santidade, no Velho Testamento, o povo de Deus era literalmente separado. O povo de Deus era colocado em um lugar à parte, no Velho Testamento. Não era permitido que os judeus está convivendo juntamente com gentios. No Velho Testamento. Hoje, no Novo Testamento, nesse tempo da graça, nós cristãos, nós nos separamos do mal, nos separamos do pecado e não do pecador. Consegue entender? Sim. Hoje nós temos graça para nos separar do pecado, nos separar do demônio e não daquele que pratica isso. Enquanto vivemos entre as pessoas e nos interagimos com a palavra de Deus, você não foi colocado num pedestal excluído, não, você não vai ficar mais com ninguém, não, você não vai andar mais com ninguém, não, você vai não falar com mais ninguém. Não, você veio para ser luz. As trevas, a escuridão está aí. O cristão tem a verdade, tem a palavra e ele é luz. Ele é luz para os cegos. E por que Deus tinha que separar o povo dele, no Antigo Testamento, dessa velha aliança? Porque no Velho Testamento, eles não tinham a natureza e nem o caráter de Cristo. Não existia aquilo. E dessa forma que o mundo poderia contaminar. Mas quando você está na luz, você vence as trevas e não as trevas te vencem. Nós temos o poder disso hoje em mãos, que eu posso vencer qualquer situação, desde enfermidade, desde uma falência, um emprego, um problema com o pai, um problema com a mãe. Eu tenho graça para tudo isso. Olha Jesus, vamos pegar o exemplo de Jesus. Presta muita atenção, às vezes você está aí meio disperso, está sem caneta e papel na mão, anota. Eu tenho certeza que isso vai mudar a sua forma de enxergar as coisas. Olha Jesus, vamos pegar o exemplo de Jesus. Ele dominava 100%, integralmente, toda a atmosfera que estava ao seu redor. Aonde ele fosse,
ele mudava a atmosfera. Se ele chegasse em um lugar e havia ali um endemoniado, aquele endemoniado já começa a gritar. Já começava a gritar na hora. Marcos 5, 6 a 7. Quando ele viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele. Quando ele viu Jesus, e gritou em alta voz: que queres comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Que queres comigo? Ele já sabia quem era. Da mesma forma com doentes. Não havia doentes perto de Jesus. A atmosfera dele mudava. Tudo que acontecia, ele não deixava ser qualquer jeito, de qualquer maneira. Ele alterava. E quando ele chegava, todo mundo sabia que Jesus chegou naquele lugar. Mas muitos cristãos, nós vemos que não podem em festa, não podem em aniversário, não podem em casamento. Sabe por quê? Porque se o pecador é mais forte em seu pecado do que você é em Deus, será ele que irá controlar essa atmosfera. Mas se você é mais forte em Deus do que o pecador no seu pecado, será você que vai controlar toda essa atmosfera. Então, o cristão ele chega em um lugar, o jovem chega em um lugar, e aquilo ele começa já a contaminar. Ele já começa a mudar a linguagem. Antes ele falava irmão, agora ele fala, e aí, meu? Beleza? Chegava, mas o Senhor, fala, mano velho. Eu acho que não é mano velho, não. Amor, Não? tá passada essa Tá frase. essa aqui? Fala então uma nova aqui, ó. Tá passada. Fala uma nova aí, Felipe, Eu vai. não sei, vai ajudar. Isso, mano. Mano, pronto. mano E aí, velho. mano? Parça, E aí, meu, parça? Já chega assim. Tem que ó, daqui a atualizar a mão, nossa... Aí, parça, é isso aí, meu. Antes era assim, ó. A paz de ser, assim. Não, agora é parça. Agora ele já mudou todo o ambiente. Agora ele já não é o cristão. as meninas, né, na igreja, aquela roupa adequada. Não. Mas quando sai, né... Quando sai, acabou. O vestido Qual era? Então, quando o cristão não tem o poder de mudar, é mudado. Se você não muda a sua atmosfera, o pecador vai mudar a sua atmosfera. Mas quando Jesus andava, ninguém mudava dele, porque ele tinha graça. Ele tinha graça, e a mesma graça que hoje a gente possui. Não tem nada diferente do que Jesus tinha, do que nós temos hoje. É o mesmo Espírito, é o mesmo poder, é a mesma ousadia, é a mesma coragem. Por quê? Isso é dado por Cristo. A graça não é somente, ela não somente justifica nós, mas ela nos capacita a viver uma vida, a servir a Deus aceitavelmente. Olha o que Paulo diz aqui, ó. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 1 na NVI. Como cooperadores de Deus, insistimos com vocês para não receberem em vão a graça de Deus. Eu gosto da versão, amor, na NTLH. Presta atenção. Portanto, nós, como companheiros de trabalho no serviço de Deus, olha que coisa poderosa. Muito bonito. Portanto, nós, você e eu que está me ouvindo, somos companheiros de trabalho no serviço de Deus. Pedimos o seguinte: não deixem que fique sem proveito a graça de Deus, a qual vocês receberam. Não é que vocês receberam, vocês já receberam. Você vai deixar essa graça ser desperdiçada, vai cair no chão, você não vai conseguir ficar com ela? Você vai viver essa vida miserável até quando? Mas não deixe que fique sem proveito. Está aí, ó. Companheiros de trabalho. Por quê? Porque o mundo não tem graça. A gente está falando do cristão. Essa mensagem é para o cristão que entendeu o que é em Cristo Jesus, que se batizou, é uma nova criatura. Foi justificado. Perdoado. Perdoado.
Palavra muito forte essa. Que recebemos a graça e o próprio Deus está falando, usa Sim. dessa graça, pelo amor de Deus, faça uso dessa graça, acredite que você tem graça para vencer o pecado, para vencer o mundo, para vencer as tentações. E fazendo um comentário de Pedro que você leu, temos toda a graça e o favor de Deus para vencer esse domínio diabólico. E não significa que depois do culto de sábado, com tudo que ouvimos e aprendemos, isso não significa que as tentações não vão chegar. Sim. Isso não significa. Não. Porque se você não... Eu até falei hoje no meu culto a meio-dia. Grava este culto, salva na nuvem, escuta, se possível, uma vez por semana, uma vez no mês. Não deixa cair no esquecimento. Porque a palavra do Senhor está dizendo que tentações vão chegar, mas você tem essa graça que ele está dizendo aqui, então temos que aproveitar e fazer uso dessa graça que já recebemos. É verdade. Não é? Olha lá, você viu como ela tá bonita, gente? Obrigada. Preste atenção, Paulo vai além. Paulo vai muito além. Presta atenção, 2 Coríntios 7:1. Amados, visto que temos essas promessas, você tem essa promessa? Repita comigo, purifiquemo-nos de tudo. O que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor do Senhor. Essa palavra resume muitas coisas. Para mim, só com esse versículo dá para realizar um culto. Porque quando a gente procura e começa a ver, mas que contaminação do corpo, contaminação do espírito? Contaminação do espírito? Fofoca, calúnia, contenda, amargura. Todo esse tipo de sentimento. A inveja, né? Inveja. Agora, a Bíblia está dizendo aqui, ó, aperfeiçoando a santidade no temor do Senhor. Pelo temor do Senhor, nós desenvolvemos a nossa salvação. E pelo temor do Senhor, que também nós nos aprofundamos e aperfeiçoamos a nossa santidade em Cristo. Às vezes parece difícil, né? Às vezes as palavras estão vindo aqui, você não está conseguindo entender, raciocinar. Deixa eu te explicar. Veja aqui. Purifiquemos de tudo que contamina o corpo e o espírito. Repita comigo, purifiquemos. Percebam que não é o sangue de Jesus aqui que vai nos limpar. Ah, meu Deus do céu, você está falando que o sangue de Jesus não limpa, você aquela coisa toda. Não. Faz figurinha com ele depois, viu, Renato? Ah, não vai fazer não. Não podemos confundir a obra da justificação com a obra da santificação. São duas coisas diferentes, gente. Presta muita atenção. Obra da justificação e a obra da santificação. A obra da justificação é o que aconteceu no momento que você entregou a sua vida para Cristo. Naquele momento, imediatamente você nasceu de novo. Imediatamente a natureza de Cristo foi posta dentro de você. Imediatamente você se tornou como Jesus aqui na terra. Imediatamente o seu espírito foi feito perfeito aos olhos de Deus. E nesse momento que tudo isso estava acontecendo, começou a obra da santificação. E essa obra da santificação é, como a gente pode falar, a obra da santidade também. Significa que o que acontece dentro de nós, ela vai acontecer depois fora de nós. O que acontece no interior vai depois acontecer no exterior. Então, a justificação não tem nada a ver, nós não temos o que fazer na referência à justificação. Mas a santificação, nós temos como cooperar com ela. Para você ser mais santo, você tem a graça. Essa graça para você se santificar, para você buscar mais a Deus, para você mais amar mais seu irmão,
para você se aperfeiçoar, porque isso vem de nós. Às vezes as pessoas acham que a partir do momento que aceita Jesus, como muitos, e muitas igrejas falam, você pode continuar mentindo, roubando. Eu falei hoje com um casal, estava falando hoje com um casal aqui, e ela falou assim, ela falou, bispo, e falando várias coisas, tal, e eles não são casados ainda. E aí eu falei, mas vocês têm que casar, vocês estão errados, estão no pecado, já tem uma filha, né? E aí ele falou, bispo, o senhor faz casamento? Eu falei, não pode fazer, horas, por que não? Aí ela falou, então, mas e a bebida? Não, bebida não. Mas como assim, bispo, não bebe nada? Eu bebo a Santa Ceia, isso conta? Eu bebo água. No meu casamento, no nosso casamento, não houve nenhum tipo de bebida alcoólica e o parentado do meu pai, tudo é cachaceiro. Tudo é cachaceiro. Tanto que tentava beber água da fonte. Da fonte achando que tinha álcool ali. Verdade. É minha avó, gente. Coitada dela. Ela foi mesmo beber lá. Mas... E o ponto qual é? Que ela falou, bispo, você não bebe nada, eles conhecem a palavra. Bispo, você não bebe nenhuma coisinha. Não, mas eu não bebo para cair. Eu achei que você ia falar, eu não bebo. Aí o marido dela começou a rir. Por quê? Eu achei que ela ia falar, mas eu não bebo. Não, eu não bebo até cair, ela falou. Então já é uma coisa melhor, não é tão ruim assim, né? Porque quando você bebe para cair, vem aí, né? Os caras fazendo da cama a calçada. Mas ela não bebe para cair. Conhece a palavra, ouve a palavra, não é mais ignorante, sabe que deve ser obediente, mas está aí. Continua bebendo cervejinha, tudo. E o que acontece? Vai para a festa, se contamina. Vai para o casamento, se contamina. Tudo é bem-vindo. Por quê? Porque eles estão bem financeiramente. O financeiro estão muito bem, mas muito bem. E o resto não é tão importante. Esse financeiro está bom, né? E muitos aqui veem isso. Que com o poder da graça, nós vemos que ela funciona, acontece na nossa vida, aconteceu na vida do Vitor, na vida da Catarine. Através da graça, eles conseguiram se manter puros até o casamento. Eles viram que a santidade em Deus era mais importante do que um prazer que iam ter o resto da vida. O que é 10 dias? O que é um mês? O que é 2 meses? Para uma vida poderosa que Deus tem guardado para você? É possível. É possível sim você voltar a ser virgem? Sim, hein, pastor? Sim, é possível. Muitos aqui falam que é impossível. E a gente garante os testemunhos dos pastores ainda que não precisam e não devem e sabem que não podem mentir. Eles estavam falando aqui. Muitos se guardaram e sentiram como no primeiro dia, como eram virgens, estavam perdendo a virgindade. Um renovo, né? Um renovo. E é interessante que o ministério apresentou a todos, a igreja, que existem os dois lados, né? Aquele grupo que se guardou. O grupo que se guardou. Se guardou e aqueles que... O grupo que tiveram um passado. Mas como também falamos na semana passada que esse culto era para todos, aqueles que perderam a virgindade, Deus não desperdiça nada. E eles puderam contar a história deles e edificar a nossa vida. É um presente. Então, do nosso passado o Senhor não se lembra mais. Mas Ele usa o nosso passado para ajudar o próximo. Como Ele fez com o Vitor, ajudando muitas pessoas, como Ele fez com todos aqueles que estavam aqui, dando seu depoimento, Ele ajudou. Então, Ele não desperdiça o nosso pecado. É maravilhoso. E é maravilhoso isso. É graça. É graça. E você vê quantos testemunhos, gente. Olha, eu me edifiquei, maioria ali, eu não sabia, não conhecia a história deles. Eu também não, alguns não. E é tão forte que eu me edifiquei ali. É muito poderoso isso. E a dor, né? Que ficou muito marcada a dor deles. E com tudo isso que é possível, a gente volta aqui de novo, em 2 Coríntios 6:1. Como cooperadores de Deus, insistimos a vocês para não receberem a graça em vão. A gente pode receber a graça e perder ela. E a gente tem que entender que é possível a gente desperdiçar a graça
A partir do momento que você não entende que a graça que Deus nos dá é um poder para nós vivermos como Jesus Cristo viveu. Às vezes parece que é impossível isso. Mas através da graça a gente pode realizar milagres iguais. Bispo, você está querendo dizer o quê? Eu estou querendo dizer que quando você aceita Jesus, se torna uma nova criatura, você pode e deve e vai acontecer. Você mandar um coxo andar, ele vai ter que andar. Se você mandar um cego e falar, enxerga, ele vai enxergar. Um surdo, ele tem que ouvir. É isso que eu estou querendo dizer. E da mesma forma que isso acontece, um emprego, uma casa própria, um carro, a saúde, um casamento, tudo pode e vai acontecer se você crer nessa graça, se você acreditar nisso. Olha que Hebreus ainda fala aqui, no livro de, no capítulo 12, versículo 14. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá. Senhor. Ninguém verá. Cuidem que ninguém se exclua da graça. É possível, está aí. Cuidem para que ninguém se exclua da graça. E você está vendo aí? Teu irmão, teu lado, teu parente, usando da força do braço, sabendo que não precisa de tudo isso, está aí. Que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos. Eu peguei ainda na versão NTLH, coloca para mim. Procurem ter paz com todos e se esforcem para viver uma vida completamente dedicada. Gente, você já conheceu aquelas pessoas que querem ter guerra com todo mundo? Sim. Ela arruma guerra com todo mundo. O cara ali parou no trânsito, tá xingando. O outro lá demorou no mercado. Vamos lá, senhora! Começa a gritar na fila do caixa. É o vizinho, é o padeiro, é o o açougueiro. vizinho, é todo mundo, tem problema com todo mundo. E ela chega em casa. Você viu como o diabo tá me tentando? É verdade. É, não é? Você viu? Ó, a tentação, mas eu sou mais forte. Como aquelas pessoas que vai, pega, deixa um copo cair, quebra. Ô, demônio, você quer, né? Pessoa quer me não viu, tentar. bateu o braço. Não, como se diz, nesse momento até o demônio fica inocente. Porque a pessoa, ela tão desastrada, perturbada, que sai quebrando tudo e vai falando, ô demônio, é você. Ô demônio, você não vai fazer eu ligar esse carro. Ô demônio, é você que está provocando, fazendo meu filho demorar no chuveiro, né? Ô atentado, já chega xingando o filho. É isso, a pessoa que não tem paz, que não conheceu a paz e não quer viver em paz, quer viver em guerra. Procurem ter paz com todos. Aí, ó. Se esforcem. Há um esforço nosso, gente. Você acha que é fácil isso? Mas a gente está falando de nova criatura. Esforcem-se para viver uma vida completamente dedicada ao Senhor. Porque quando você, como diz ainda em Provérbios 16:7, se a sua maneira de viver agradar a Deus, Ele transforma seus inimigos em amigos, na versão NTLH. Na versão NTLH. Então, nessa forma, pode voltar. Dessa maneira, a gente tem um poder, como aqui, ó. Pois sem isso, ninguém verá. Tomem cuidado para ninguém abandone a graça de Deus. Cuidado, para que ninguém se torne como uma planta amarga, que cresce e prejudica muita gente com seu veneno. Às vezes você está aí, você está perdendo a graça, já se tornou uma pessoa que virou uma planta amarga, virou o julgador, o condenador, virou o promotor, o advogado e o juiz. Está parecendo igual o ministro, né? Aquele ministro Alexandre de Moraes, ele é tudo, né? Ele é o réu, ele é aquele que acusa, aquele que condena também, quer fazer tudo. Então, às vezes está aí, ó, a erva amarga, que cresce e prejudica muita gente. É possível viver em Cristo e ter essa graça, porque o esforço vem de nós, mas ele é muito menor do que seria na força da carne. Não é na minha habilidade, é na habilidade de Deus. E a gente vê que Deus, ele faz romper as nossas habilidades
para a gente criar outras habilidades em Deus através da graça. E eu vou ajudar muitos que eu tenho certeza que ainda alguns estão um pouquinho perdido nisso. Deixa eu ajudar vocês a entender. Imagina eu te dar uma missão. Você tem uma tarefa. A sua tarefa é até chegar na cidade do Rio de Janeiro. Presta atenção. Você tem uma tarefa para você chegar até a cidade do Rio de Janeiro. Você vai ter que sair daqui e ir para lá. E você sabe o que é viver na lei? No Velho Testamento? É você botar a sua mochilinha no ombro, botar um tênisinho, ou botar uma chinela havaiana e começar a andar até lá. Passar dias na rodovia e se esforçar, tudo que você tem para você chegar lá. A pé. A pé. Uma longa caminhada. Mas na graça, é como você entrar em um carro confortável, com ar-condicionado, direção hidráulica ou elétrica, né? E ir para o mesmo destino. Você não faz nenhum esforço até lá. E é isso que a graça faz por nós. Não há esforço seu. A graça te leva, né? Ela te leva, ela é esse carro. Ela te leva. Por isso que é importante você viver na graça. Você viver no Espírito. Ela nos capacita. E quando você ouvir a palavra graça, toda vez que você ouvir a palavra graça, eu quero que você lembre, capacitação. Vamos junto. Falei graça, o que você fala? Capacitação. Graça. Capacitação. Graça. Capacitação. Graça. Capacitação. Tô gostando disso. Graça. Capacitação. Graça. Capacitação. Olha o que diz aqui em Isaías 35, capítulo 35, versículo 8. E ali, olha que coisa maravilhosa, gente. Vocês vão se edificar com essa passagem, eu fiquei encantado. E ali haverá uma grande estrada, um caminho que será chamado o caminho da santidade. Os impuros não passarão por ele. Servirá apenas aos que são do caminho. Os insensatos não o tomarão. Ali não haverá leão nenhum. Ali não haverá leão algum. E nenhum animal feroz passará por ele. Nenhum deles se verá por ali. Só os redimidos andarão por ele. 10. Os que o Senhor resgatou voltarão, entrarão em Sião, no céu, com cantos de alegria. Duradoura alegria coroará sua cabeça. Júbilo e alegria se apoderarão deles, e a tristeza e o suspiro. O que vai acontecer? É emocionante porque isso é muito forte. O que Deus está falando aqui é algo muito forte. Esse caminho é o dele. E se você tem graça, você vai andar sobre esse caminho. E você sabe o que Deus está querendo dizer com isso aqui? Isaías 55, 9. Assim como o céu está muito acima da terra, assim os meus pensamentos e as minhas ações estão muito acima dos seus. E aqui na NVI, assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Eu não vivo como você, eu não penso como você, eu não ando como você, então você tem que subir de nível. E quando andamos nessa estrada elevada, ninguém se perde. Nessa estrada, ninguém vai procurar, vai tentar achar o caminho, porque já vai estar no caminho.
Quando andamos nessa santidade, ninguém será enganado. Pedro explica bem isso. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 9. Mas quem não tem essas coisas, essas virtudes da santidade, repita, virtudes da santidade. Quem não tem essas coisas é como um cego ou como alguém que enxerga pouco e esqueceu que foi purificado dos seus pecados passados. Você se anda dessa forma, se você esquece o que você tem, é como um cego que está cheio aqui. É como um cego. Portanto, meus irmãos, procuram ficar cada vez mais firmes na certeza de que Deus o chamou e escolheu. Porque Ele não se chamou, porque muitos são chamados, mas Ele te escolheu. Se vocês fizerem isso, repita comigo, jamais abandonarão a fé. Se nós fizermos isso, repita comigo, jamais serei enganado. Jamais tropeçarei. Porque não haverá nenhum leão ou nenhuma fera nesse caminho. Porque a promessa de Deus é o que nos dá a certeza desse caminho. E eu, repita comigo, não irei cair. Não irei cair. Eu quero te dizer uma coisa, jovens. Eu não quero ficar passeando. E eu sei que através da graça, muitos vivem isso. Mas eu não quero ficar passeando no quintal com as galinhas, quando Deus me chamou para voar com as águias. Se Deus te chamou para você voar, por que você está procurando, cuscuiando, andando junto, ciscando com as galinhas, se Deus te chamou para você ser águia? Através da graça você vira águia. Através da força da lei do teu braço, você volta a ser galinha. É basicamente o que Deus está dizendo. Eu não penso como você. Deus disse isso. Eu não vivo como você. Eu não vejo como você. Eu não penso como você. Então repita comigo, suba de nível. Suba de nível. Essa aqui é a mensagem que eu deixo para você. Persiga a santidade. Repita comigo, persiga a santidade. Persiga a santidade. Porque através dela veremos o Senhor. Graças a Deus. Amém, amém. Pode se colocar de pé, por gentileza. Olha o que Deus fez hoje conosco. Olha que mensagem, olha que palavra. De Isaías 35. Eu já me vejo lá. Ali haverá uma grande estrada, um caminho que será chamado do caminho da santidade. Deus, Ele te chamou para andar nesse caminho. Por que você está querendo andar no caminho da perdição? No caminho da imoralidade sexual? No caminho do pecado que te consome, é insaciável, como um saco furado? Está aqui, ó. Os impuros não passarão por ele, esse caminho não é para o impuro, gente. Sem santidade você não vai ver o Senhor, o céu é feito com porta estreita. Santidade é o que nos leva ao Senhor. Santidade é o que nos leva ao Senhor. Mas você não consegue ser santo sem a graça. E você não ativa a graça sem a fé. Sem a fé, você não ativa o poder da graça. Sem a fé, você não liga a tubulação. É como? Você está na sua casa, você tem um poço na tua casa, e esse poço acaba a água. Mas você sabe que no final da rua tem uma caixa d'água gigante de graça. E ela passa na tua porta a tubulação. A fé é o cano que você vai ligar nessa tubulação. Ele ativa, ele liga, ele conecta
A fé, ela conecta você ao poder da graça e te deixa imbatível. Você se torna um mini Jesus Cristo nessa terra. Isso é muito forte. Os impuros não passarão. Servirá apenas aos que são do caminho. Servirá apenas aos que são do caminho. Fala, eu sou do caminho. Eu sou do caminho. Os insensatos não tomarão. Ali não vai haver leão nenhum. Você está achando que vai haver leão? Não vai ter. Está achando que o mal? Não, esse caminho, ele vai limpando. Todo leão, aqui ó, leão, animal feroz. O que diz? O diabo é como um leão que está ao seu derredor bramando a quem possa tragar. Quem é o leão? Eu sou o leão. Você é o leão. Perto de mim, o diabo é um gatinho, é uma minhoca que só tem que conhecer a numeração da sola do meu sapato. Porque é lá que ele vai ficar. Debaixo do meu pé. A Bíblia diz, o Senhor esmagou a cabeça da serpente. Ali não passará. Não se acharão ali. Só os redimidos andarão por ele. Eu sou ser redimido. Cristo foi à cruz e me deu a redenção, eu sou um redimido. E os que o Senhor resgatam voltarão, entrarão em Sião. Ah, meu Deus, é esse dia que a gente espera. Nós entrarmos em Sião, no céu, nós entrarmos nesse lugar e resgatarão, entrarão em Sião com cantos de alegria. Não entrarão em Sião com gritos de temor, de medo, de dores. Entrarão em Sião com gritos de alegria. Duradoura alegria coroará suas cabeças. Júbilo e alegria se apoderarão de nós. E a tristeza e o suspiro fugirão, porque nem estará. Lá não existe isso. Porque através de mim, da minha fé, eu ativei a graça. E através da graça, eu estou vivendo em santidade. E através dessa santidade, aonde eu piso, a atmosfera muda. O pecado não tem poder sobre mim, mas eu tenho o poder do pecado. Eu tenho a força que vai fazer esse pecador ficar com vergonha na minha presença. O pecador, ele não pode ficar à vontade perto de você, porque se ficar, é porque você não está em santidade. Exatamente. Se ele está à vontade, é porque você não tem graça, está no lugar errado, na hora errada e não está influenciando ninguém. Está sendo vergonha para Cristo. Ele tem que se sentir totalmente incomodado. O que o Vitor falou aqui, gente? Os amigos dele falaram, nossa, eu gosto de você, porque você é diferente. E quando ele passava, jogava o cigarro, escondia. Porque havia santidade naquele garoto. Eles se incomodaram, ninguém bebia, ninguém fumava perto dele. Exatamente. O que aconteceu quando fizeram a enquete com as meninas lá? Todo mundo queria ficar, porque ele era diferente. Você quer ser igual? Seja, mas teu Deus não é igual. Você vai mudar de Deus, se você quiser ser igual. Porque Deus não te chamou para ser igual. Deus te chamou para ser um cego, surdo e mudo. Deus te chamou para ter visão, audição e fala. Olhos para você ter visão, você ter o discernimento sobre os tempos, como a bispa já falou. Ouvidos para ouvir a palavra de Deus, que quer dizer obedecer. E boca, como a Bíblia diz, abrirá a tua boca e te encherei de palavras. O Espírito Santo te enche de palavras e da minha boca saem as palavras que o Espírito Santo valida. E todas as palavras que ele valida, é perfeito. É ou não é? Busca isso. Mas busca isso, porque esse é o nosso dia. Esse é o dia da santidade que o Senhor nos deu. É um presente o que a gente viveu. É o presente que a gente está vivendo hoje. É maravilhoso, é maravilhoso. Vamos falar com Deus, vamos orar. E vamos iniciar já agradecendo a Ele por hoje, porque isso é
poderoso, é um presente. Pai amado, Pai querido, nós entramos na sua presença nesse momento, meu Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado por essa mensagem, por essa palavra. Obrigado, meu Deus, por permitir nós, meu Deus, entendermos um pouquinho mais sobre Ti, Senhor, sobre o poder que foi nos dado, pela graça, pela fé, pela santidade, pelo caminho, pelo poder que estamos recebendo, meu Deus. Obrigado, Senhor. O Senhor é perfeito, Senhor, e nós não temos como, meu Deus, agradecer e vivenciar o que a gente está recebendo hoje aqui, meu Deus. Meu Deus, visita essa casa, visita, meu Pai, essa pessoa nesse momento. Senhor, troca os corações de pedra por um de carne. Meu Deus, levanta, altera, cura, liberta, encoraja, Senhor. Meu Deus, eu entrego o poder da graça, da santidade, algo que essa pessoa nunca viu, nunca ouviu, algo que ela achou que era impossível viver, meu Deus. Eu libero nessa casa, eu libero aqui, meu Deus, presencialmente, a todos que estão aqui, meu Deus. Senhor, eu abençoo a vida de cada um. Eu determino, meu Pai, que a partir de hoje, um tempo novo se inicia, um tempo de vitórias, de santidade, de liberações, de graça, de favor, meu Deus. Meu Pai, eu abençoo nesse momento a cada um, meu Deus, que está vivendo na graça, que está vendo, meu Pai, que vale a pena se guardar, que vale a pena, meu Pai, se preservar, que está buscando a santidade como o seu maior anseio, o seu maior presente. Meu Deus, uma conquista que parece impossível para quem está no pecado, mas é real, meu Deus, para aquele que já está na santidade. Meu Deus, entrega uma graça especial, como a Tua palavra diz, multiplica a graça, multiplica a graça, multiplica a graça sobre nós, multiplica o poder, meu Deus, que nos capacita como para viver, como Jesus Cristo viveu, meu Deus. Senhor, eu abençoo, meu Deus, e determine, meu Pai, inteligência, sabedoria, coragem, força, ousadia. Eu determino, meu Pai, um poder, eu determino, meu Deus, que a partir de hoje, um tempo novo se começa, e aquilo que estava travado está sendo destravado, desamarrado, desbloqueado, desaprisionado. Senhor, que essa pessoa hoje, ela veja o Senhor, meu Deus. Meu Deus, porque o Senhor, sem santidade ninguém verá o Senhor, e ver o seu rosto significa ver a sua glória, e a sua glória significa bênção, significa vitória, significa unção, talento, os dons, meu Deus. Senhor, eu abençoo, meu Pai, essa vida. Eu determino, meu Pai, uma força extraordinária. O impossível vai acontecer, meu Deus. Eu abençoo, meu Deus. Eu determino, meu Deus, um tempo diferenciado. Obrigado, meu Deus. Obrigado por esse culto, obrigado, meu Pai, por esse dia. Meu Deus, o que o Senhor está fazendo, meu Deus, por nós é inexplicável, é um presente, meu Deus. Obrigado por poder estar aqui e vivenciar. Obrigado por nos salvar, Senhor. Agradeça a Deus que você podia ter em todos os lugares do mundo. Você podia ter nascido numa fé morta, em religiões mortas, num país que se te pegam com a Bíblia, te matam, arrancam a tua mão e queimam a tua família. Você está num país, você recebeu uma graça, um favor que nenhum outro lugar recebeu. É o favor diferenciado, capacitador, essa capacidade, meu Deus, que vai nos elevar a um patamar, meu Deus, extraordinário. Eu creio, meu Deus, no que o Senhor está fazendo. Obrigado, meu Deus, por tudo. Continue falando, continue, meu Pai, validando, conduzindo, direcionando, continua, meu Pai, nos moldando, nos lapidando. Meu Deus, se parece impossível, meu Deus, nos mostra. Senhor, não é impossível. Por quê, meu Deus? A Tua palavra diz, Senhor, pela fé, tudo é possível, Senhor. Tudo é possível aquele que crê, tudo é possível.
Nós cremos e tudo será a partir de hoje possível a nós, meu Deus. Que esses testemunhos, meu Deus, que esse trabalho de sábado venha, meu Deus, como o Espírito Santo tem esse poder. O Espírito Santo tem esse poder de nos fazer lembrar. Faça, meu Deus, o Espírito Santo nos lembrar do que ouvimos. E que nós possamos ser incomodados quando nos aproximamos do pecado ou da impureza. E que possamos, meu Deus, teu amor, a necessidade, a fome da santidade, o prazer em te agradar e te servir, Senhor. É um prazer, isso é um prazer. Nós temos o prazer de estar aqui, meu Deus. Obrigado, meu Deus. Obrigado por estar aqui, meu Deus. Nós abençoamos e consagramos, meu Deus, a vida de cada um. Nós consagramos, meu Deus, e determinamos, meu Deus, um tempo novo. Um tempo se inicia, Senhor. Se não tinha iniciado, meu Pai, a partir de agora vai iniciar. E não somente ele, mas toda essa família vai ser, meu Deus, salva, curada. Vai ter, meu Pai, como o Senhor nos fala aqui, vai andar no caminho da santidade, porque lá, meu Pai, não tem leão, não tem animal feroz. Ah, meu Pai, entraremos em Sião, meu Deus, com júbilos e seremos coroados com a coroa de glória, meu Deus. Porque dela, meu Pai, que buscamos, nós temos a saudade, meu Pai, de um lugar que nós fomos criados para lá. Lá é a nossa casa, lá é a nossa morada, meu Pai, lá não tem dor, lá não tem mentira, lá não tem sofrimento, não tem pobreza, não tem miséria, não tem doença. Ah, meu Pai, não é aqui, Senhor, não é aqui, não é aqui, meu Deus, é lá. Mas o Senhor nos deu graça para buscar aquilo, meu Pai, e viver aqui o tempo que for preciso em santidade, de uma maneira e com uma vida que agrada ao Senhor. Obrigado, meu Deus. Nós te amamos, nós te agradecemos, meu Deus, e verdadeiramente te adoramos nesse momento. Muito obrigado, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, amém.